Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para começar com a série de recomendações e indicações da próxima temporada. Então, se você quiser conhecer alguns animes que estão para chegar e também ter algumas indicações, vem comigo e bora lá! E meus amigos, esse é o primeiro vídeo de uma espécie de guia de temporada que eu vou fazer aqui no canal. Então eu pensei de início em fazer vários vídeos, um para cada estilo de anime. Então, por exemplo, um para romance, um para ação, um para drama, só que iam ficar muitos vídeos e dar muito trabalho, então eu decidi fazer apenas 3 vídeos, sendo que os 2 primeiros vão ser sobre animes de forma geral. E o terceiro vão ser animes focados em ação, porque os animes de ação são mais frequentes, têm maior número, então eles precisam de um vídeo solo para eles, beleza? Então, como já deu pra perceber, esse vídeo se trata de animes sem ação, ou pelo menos no qual a ação não é o assunto principal, ou o gênero principal. Então bora lá! E o primeiro anime que eu quero falar com vocês é Shihun-Jike. E pessoal, esse anime em questão, eu preciso falar algumas coisas antes de contar sobre o que se trata, qual é a sinopse dele e se vocês devem assistir ou não, porque tem informações relevantes sobre ele, certo? Então fica aí. Porque assim, eu fiquei sabendo do lançamento desse anime por meio do Osvaldo, que tá aqui comigo. Há mais ou menos, um pouco mais de um mês atrás, ele me falou sobre esse anime, e aí eu fui atrás. E quando eu tava pesquisando sobre ele, tava vendo, enfim, do que se tratava, eu descobri que ele é do mesmo autor de Kanojo Okarishimasu, que é aquele anime que muita gente tem muitas coisas contra, né? E assim, e vale lembrar que o Kanojo Okarishimasu não é um anime ruim, então se você tá falando, meu Deus, é esse cara de novo, calma, porque o Kanojo tem uma história, tem até um enredo que é interessante, as situações são interessantes e tudo mais, as personagens são, de forma geral, legais, principalmente a protagonista. Só que o que destrói o Kanojo Okarishimasu é um cara chamado Kazuya, que é o protagonista, e ele assim, ele não é um protagonista ruim. Ele é péssimo. Pra mim, ele é um dos, se não o pior protagonista de comédia romântica que eu já vi. Ele é horroroso. Então, é natural que você fique com o pé atrás, porque, cara, esse autor tem um histórico muito ruim de protagonistas. De ter o Kazuya no meio ali, já acaba com tudo. Mas eu fui falar, não, eu tenho que ver porque é uma série diferente, é uma história diferente. Talvez ele tenha feito aquele protagonista babaca dele, mas agora ele mudou. E aí eu fui conhecer a obra, eu comecei a ler o mangá, fui atrás mesmo para poder dar um feedback mais correto para vocês. E a primeira coisa que me chamou a atenção também é o nome do protagonista. É um nome, vamos dizer, que me cheira mal. Arata. Misericórdia, tava tudo dando errado. Mas aí eu comecei a ler a obra. E eu vou te dizer o seguinte: ele não é igual Kazuya, né? Ele é bem melhor. Eu vi gente falando aí na internet que não, que ele é bom, ele é maneiro, que ele não tem problema com as mulheres, ele faz sei lá o quê. Mentira. Também não é assim, ele passa longe de um cara descolado ou um grande protagonista, tipo o protagonista de Bunny Girl Senpai. Aquele era legal, mas ele passa longe, quilômetros de ser um protagonista legal. Porém, ele também passa longe, quilômetros de ser um esteco igual o Kazuya. Então já é melhor. Pra mim já é uma obra muito mais interessante do que Kanojo Okarishimasu. Só que indo agora para o anime em si, eu vou contar um pouquinho da história e do que se passa. A história é o seguinte, ele conta a história de 7 irmãos, não é só protagonista com 5 irmãs, igual algumas pessoas estão falando, são 2 irmãos e 5 irmãs. E eles são de uma família extremamente rica, e o protagonista, por ser o irmão mais velho, ele vai herdar a parada toda. Na verdade, ele não é o mais velho, ele é o mais velho dos homens, tá? Uma das meninas lá é mais velha que ele. Então, é isso, a sinopse geral. E eles têm uma relação normal de irmãos, nada demais, exceto com uma pessoa ali que tem umas coisas estranhas. Mas fora isso, é uma relação entre irmãos e tudo bem. Só que, um certo dia, quando uma das meninas fez aniversário, o pai dele chegou e falou assim: então, tem uma notícia muito bacana pra dar pra vocês. E é o seguinte, vocês são tudo adotados. Ninguém é irmão de ninguém, porcaria nenhuma, eu adotei todo mundo, e é isso. Aí todo mundo ficou, caraca, então nós não somos irmãos? Não, são um monte de pessoas que
que não tem nenhum laço sanguíneo, exceto 2. E também tem gente falando coisa errada de que o protagonista com a menina de cabelo rosa são irmãos. Não, não é o protagonista, é o irmão dele, o homem lá, que também é irmão dele. Ele é irmão da garota que é meio que uma atleta, que é a segunda mais nova. Então o protagonista mesmo não tem vínculo de irmão com ninguém. Ele não tem vínculos de sangue com ninguém. E dali vai começar a mudar as coisas, porque ele tinha um interesse romântico, mas ele, porque o interesse romântico dele já ficou com outra pessoa logo na cara dele, logo no início. E aí, algumas daquelas irmãs que não são irmãs vão começar a mudar a forma que veem ele e veem umas às outras. Então começa a mudar, ter mais umas disputas, e a coisa começa a mudar e eventualmente vai cair para a comédia romântica, como é de se esperar. E o desenvolvimento da obra, de forma geral, não é ruim. A obra até que anda bem. E como eu falei, os protagonistas não deixam a desejar. O protagonista masculino, ele não é excepcional, não espere aquilo que estão falando de que ele é um personagem bacana, não é. Ele só faz o básico, ele só é ok. Mas as protagonistas, as meninas, seguem mais ou menos o mesmo critério de Kanojo Karishimasu. Se você gosta delas, daquelas meninas de lá, tirando a Mami, que é aquela loira que é meio insuportável, e não tem ninguém assim nesse anime, você vai gostar das garotas desse anime também. E algumas são extremamente carismáticas, como por exemplo aquela de cabelo rosa e olho azul, que todo mundo já tá tendo ela como uma wife. Ela é meio de tsunderezinha, mas ela é muito legal. Mas pra quem quem rouba a atenção pra mim é essa garota aqui, que ela parece muito a Kurumi de Date Alive, só que com o olho meio amarelado. E essa é a Kotono, é o nome dela. E assim, ela é muito legal porque ela é meio timidazinha, é toda tímida, retraída, mas ela é muito atacante. Sério, assim, a bola cai no pé dela, ela chuta pro gol, não interessa onde que ela esteja. Se é que você me entende, você sabe o que eu tô falando, né? Atacante, num relacionamento, enfim, ela ainda é tímida, então ela lembra muito a Miko de Gotobun, que é essa garota que eu vou botar aqui na tela, no caso o Oswaldo vai colocar aqui na tela, só pra vocês saberem quem é. Então é o mesmo perfil, meio tímida, mas a garota não perde tempo. Ela é mais nova e é mais tímida, mas tá lá atacando o tempo inteiro. E é legal assim que... E quando ela acreditava que ele era o irmão de sangue dela, ela atacava do mesmo jeito, rapaz. Aquela garota é muito doida, mas era muito legal. Então assim, eu acho que vocês podem se divertir com essa série sem passar a mesma raiva que vocês passam com Kanojo Karishimasu, por causa do Kazuya. Só que aqui tem um agravante que talvez vocês não gostem tanto, que é porque o protagonista ele ainda tem aquela ideia de que, são minhas irmãs. Então ele vai retardar um pouco a evolução da parada. Mas se vocês gostaram dessa ideia, vale a pena assistir esse anime. E eu acho que, assim, dar uma chance faz bem. Eu tô com uma expectativa ok pra ele. Dito isso, vamos para o segundo anime, que é Arumajoga. E esse anime, que tem de tudo pra ser muito interessante, conta a história de uma aprendiz de bruxa que tava lá estudando a magia dela de forma quase reclusa com uma senhora, uma bruxa mais velha. E essa senhora, essa bruxa mais velha, me parece uma grandíssima sacana e sem noção, porque ela faz o seguinte: no dia do aniversário da protagonista, que eu acho que ela faz 16 ou 17 anos, a bruxa vem com essa. Ela fala assim: então... hoje é seu aniversário, mas eu preciso te dizer que você só tem mais 1 ano de vida. Aí a menina fica, ué, como assim? Então, você tem uma maldição que ela é meio que quase genética, e quando você bate certa idade, no caso 17 ou 16 anos, ela ativa e só te dá mais 1 ano de vida. E é isso. A menina, beleza, e como que desfaz isso? Não desfaz, é uma coisa antiga que as bruxas atualmente não têm forma de desfazer. Ela fica, ok, mas não tem nada que eu possa fazer? Ela falou que teria que... Aí a bruxa fala o seguinte: olha, tem como. Você tem que conseguir tipo um elixir da vida eterna. Que seria que para fazer esse elixir, você precisa coletar 1000 lágrimas de alegria. Então não basta pra ela fazer alguém rir. Ela tem que causar uma emoção tão grande na pessoa que ela chega a chorar de emoção, ou praticamente chorar de emoção. E é aí que começa a jornada dela. Essa garota agora vai ter que sair em missão para conseguir essas lágrimas de alegria para fazer o antídoto, a única coisa que salvaria a vida dela. E uma coisa interessante também que é bom vocês saberem é que essa garota, ela não vai fazer drama nesse momento. Então assim, esse anime tem uma pegada de drama? Tem, mas a protagonista no início, ela vai levar isso meio que de boa, surpresa. Sim, ela vai ficar surpresa, ela vai ficar, tipo, chocada, mas as reações dela vão ser mais de comédia do que de tristeza, que ela vai ficar meio doida, meio desesperada,
mas não vai ter nada de realmente impactante ou que vai fazer você chorar ou sofrer pela notícia dela. O legal dessa série é o desenvolvimento, porque ela vai começar a ajudar as pessoas, ela vai ter que ir nessa missão, como eu falei, pra ficar resolvendo os problemas das pessoas e ajudando essas pessoas com várias coisas possíveis. Tanto que o primeiro plot, a primeira história é bem interessante, de uma garotinha lá que ela fala que a mãe dela estava muito doente, que ela lutou muito contra a doença, mas que agora ela tá dormindo e ela queria levar as flores pra mãe. É tipo, esse dormindo... Você fica, ué, como assim dormindo? Aí ela fala, meu pai falou que ela vai dormir pra sempre. Você entende o que aconteceu, né? Aí ela vai conhecer o pai dessa garota também. Eles vão falar sobre o contexto todo da história. E ela vai ter que arranjar uma solução. E o final desse caso é muito bonito. Então, os casos, de forma geral, e eu conheço esse material original, os casos são muito bem elaborados, muito emocionantes. E eles conseguem, às vezes, fazer um mix entre a comédia, porque a protagonista ela é muito boba, ela é muito animada, ela não fica muito de baixo astral, ao mesmo tempo que ela tenta resolver casos tristes, casos muitas vezes pesados. Então, assim, é uma história bem interessante. E quem está mais na frente do que eu na leitura do material original diz que lá na frente os plots são ainda melhores, né? E que tem algumas surpresas por vir. E eu até acho que tenha mesmo, porque eu não tenho certeza se ela tem essa doença, se isso realmente é verdade. Tudo bem que a bruxa velha lá coloca até a visão de como será a morte dela, porque nesse 1 ano ela vai envelhecer muito rápido, né? E vai ficar velha e vai morrer daqui 1 ano. Então ela vê essas memórias, mas eu tenho pra mim que isso pode ser uma lição daquela bruxa pra fazer ela sair daquela prisão dela, uma parte do treinamento, porque ela teria que sair para o mundo, encarar o mundo de uma forma que ela nunca encarou e resolver o problema dos outros. Ou seja, ela teria que sentir a dor dos outros, sofrer o que os outros sofrem. Então assim, seria um aprendizado gigantesco. Eu não sei exatamente qual é o lance, onde eu não cheguei nesse ponto, mas dizem que tem plots muito interessantes, muito profundos e que esse anime vale a pena. E eu acho, até onde eu vi, que também não foi muito lá na frente, que é uma obra que pode valer a pena sim. Eu acho que vale a pena você acompanhar, porque ela vai juntar momentos de risada com momentos muito bonitos, né? Alguns momentos, não digo pesado, porque não tem nada tão dramático a ponto de fazer você sofrer horrores, mas assim, ele sempre passa uma lição legal. Então eu acho que vale a pena ver esse anime e eu estou muito animado para ver essa adaptação. Beleza? Dito isso, vamos para o terceiro da lista, que é o Kampiki Sugete. E é outro anime que tem de tudo para ser sensacional. Ele conta a história de uma protagonista que ela era meio fria, né? Ela tinha principalmente uma forma, uma aparência, um jeito de se comportar que passava muita frieza, porque ela nunca ri. Ela tem um olhar sempre mais profundo, ela é uma pessoa que assim que você olha e fala, cara, essa pessoa é muito fria, muito distante. E isso é verdade em partes, porque de fato ela nunca gostou de alguém, ela tem um lado dela que é meio isoladão, meio frio, mas ela não é tanto como ela demonstra ser. Então, por ela ter esse jeitão, ela sempre foi meio colocada de lado, sempre foi meio rejeitada, inclusive pela família dela, que achava ela meio que esquisitona. E ela tinha uma irmã que era o contrário, que é aquela pessoa que todo mundo adora, que fala muito, que tipo assim, é extremamente comunicativa, que todo mundo dava muita atenção. É aquele negócio, né? Quem não mama, quem não chora, não mama. E por isso a irmã dela tomava todo o espaço dela. Os pais sempre deixaram essa coitada isolada, meio largada, então ela também nunca teve o amor de ninguém, né? E aí ela falou o seguinte, olha, a minha família é sempre focada em criar santas. Então assim, é meio que a tradição da família. A família dela já nasce, já tem pessoas que são muito poderosas espiritualmente. Então toda filha da família vira uma santa, que lá naquele contexto é basicamente uma pessoa muito importante para proteger os reinos de monstros. Porque lá tem monstros, tem tudo mais, tem várias coisas do tipo, e elas que fazem grandes barreiras para proteger a cidade. Elas também podem combater alguns monstros. Então todo o reino precisa ter uma ou corre grande risco de ser exterminado. E a família dela sempre proporcionou grandes sacerdotisas ou grandes santas. Então ela falou o seguinte, a única forma de eu conseguir me destacar de alguma maneira é eu me dedicando muito como santa. Eu vou ser a melhor possível, eu vou fazer o melhor treinamento possível, eu vou ser exemplar no treinamento. E ela focou toda a vida dela nisso. Então ela sempre ouviu aqueles conselhos, olha,
quanto mais você faz, mais você tem. Quanto mais você trabalha, mais você vai ser reconhecida. Só que o fato dela foi completamente oposto, porque ela treinou, ralou, feito uma doida no treinamento de Santa, e assim, o treinamento, pelo menos no mangá, mostra que foi pesado, que foi triste pra caramba pra ela. Não à toa que ela é meio melancólica, porque ela sofreu pra caramba no treinamento dela. E quando ela saiu do treinamento e ela começou a ajudar a população, pelo jeito meio frio dela, as pessoas ainda tinham uma certa... Ah, obrigado, você ajudou, mas eu não gosto de você. E quanto mais ela fazia, mais as pessoas parece que evitavam ela. Foi o contrário, ela achou que quanto mais ela fizesse, mais reconhecimento ela teria. Foi o contrário, ela começou a ajudar pra caramba e as pessoas começaram a evitar ela ainda mais. Porque por ela ser muito eficiente, até muito poderosa, muitos ficavam com raiva ou com inveja, né, visto que ela não era carismática. Porque uma pessoa quando se destaca e é muito carismática, as pessoas gostam. Quando é alguém sem carisma nenhum, as pessoas invejam ou às vezes até tentam destruir. Então o caso dela era muito grave porque ela literalmente nem depois de ter feito tudo que ela fez, tudo que ela passou, ela conseguiu ter o reconhecimento de ninguém de onde ela morava. A maior expectativa de vida dela agora era o casamento dela, porque já que ela era a principal ali, a sacerdotisa principal da família, visto que a irmã dela é mais nova, ela iria casar com o segundo príncipe desse local. Só que, para surpresa dela, ela foi chamada pelo príncipe e ele falou assim: ah, foi você que matou lá um lobisomem, não é? Ela, você sabe que isso era trabalho dos cavaleiros, né? Então assim, por causa disso, eu quero cancelar nosso casamento. Ou seja, não foi por isso. Ele só fez de maldade mesmo e falou: e olha, a gente vendeu você para um reino próximo. A gente vai conseguir uma grana, uns negócios ali, e a gente vai te mandar pra lá. A gente não quer você aqui. A gente tem sua irmã, eu vou casar com ela, porque ela é muito mais simpática. E aí ela ficou meio, sem chão nenhum, sem ter o que fazer, coitada, e foi mandada pro outro reino. Só que no outro reino, a vida dela ficou completamente diferente desse. Porque lá, o pessoal deu valor pra ela. Porque eles pagaram por ela, inclusive o príncipe que chega lá, um dos príncipes que chega lá, que vai ser provavelmente o par romântico dela, que é o segundo príncipe, ele chega, na verdade vão ter meio que vários ali, mas ele é o principal. Ele chega e trata ela completamente diferente. Ele dá um valor, pede desculpa por ter comprado ela como se fosse uma mercadoria, e a vida dela começa a mudar completamente. E a história, de verdade, segue a partir daí, mesmo porque o reino dela depois vai precisar da ajuda. E aí ela vai ter aquele dilema, ajuda ou não, ou como ajudo. E também vão ter outros plots de memórias dela de outros tempos, vão ter várias coisas. Essa obra é muito legal, eu também acompanho o material original e é boa. Porque assim, só em comparação, ela é uma obra de shoujo, mais focado para o público feminino. No entanto, eu adorei esse mangá. Eu achei ele muito interessante e tô gostando muito, porque essa garota ela tem uma história de sofrimento que lembra um pouco a Miu de Watashi no Shiwase. Só que, diferentemente da Miu, ela não é só lamentação. Ela é engraçada, porque ela faz umas caras, ela é inexpressiva e expressiva ao mesmo tempo. Sabe aquela pessoa que tem um semblante meio parecido, mas que você vê as expressões e você morre de rir? Porque no mangá, eles fizeram questão de botar todas as expressões engraçadas dela. Eles trabalharam muito bem isso e ela fica engraçada. E também ela tem os poderes espertos e ela age de uma forma muito mais incisiva. Então, para mim, ela é uma Miu de Watashi muito melhor, né? Mas muito melhor como personagem. Ela é muito interessante, o sofrimento dela se sente nos ossos às vezes, mas sempre tem um alívio cômico, tem uma comédia, tem os poderes dela, o desenvolvimento todo. É uma obra, assim, que eu considero, pra mim, é uma das, tirando os de ação, é uma das obras que eu tenho mais expectativa nessa temporada. Então, meu conselho é o seguinte: mesmo que você não goste muito de shoujo, dá uma chance pra 2 episódios pelo menos, que é o momento onde ela vai chegar lá, você vai conhecer o novo reino, os novos personagens e tudo mais. Se eu fosse fazer uma única crítica a essa obra até o momento, é que ainda tem às vezes um exagero nas megerices dos personagens, mas ainda assim é muito menos do que o Watashi. Então, recomendação, veja isso, que minha expectativa é alta e eu acho que é um bom anime. E agora vamos para o quarto da lista. E o próximo da lista é Summer Pockets. E esse anime acompanha a história de um protagonista que teve lá os problemas no passado dele e que teve que se mudar para uma ilha por causa da morte da avó dele, se não me engano. Nessa ilha, ele começa a encontrar umas garotas, principalmente umas 4 garotas, cada uma tem uns mistérios e cada uma começa a revelar
algumas coisas da memória dele, como se ele tivesse tendo memórias de uma vida dele naquela ilha, sendo que ele nunca esteve lá, ele nunca morou lá. Então é um anime cheio de mistérios. Normalmente, assim, cada menina vai trazer um mistério sobre o passado dele, ou sobre as memórias dele, ou de outras pessoas também, e obviamente vai ter um desenvolvimento romântico. Só que esse anime é baseado numa visual novel, ou seja, aqueles jogos que você faz escolhas e podem ter finais diferentes, namorar com uma menina ou não. Sabe esses jogos? É exatamente esse tipo de jogo, muito parecido com Atri, um anime da temporada passada ou retrasada. Só que ele tem uma coisa que é interessante também, que esse anime vai ter, se não me engano, 20 e poucos episódios. E ao que tudo indica, ele não vai só cobrir a história de forma linear. Parece que ele vai ter o arco de todas as heroínas, então vários finais alternativos, várias possibilidades diferentes. Então de alguma forma o anime vai abordar provavelmente vários arcos. Não sei exatamente como que vai ser isso, mas parece interessante. E outra coisa é que o idealizador dessa obra, ele esteve também em outros projetos de animes e obras assim, inclusive obras originais. Por exemplo, ele esteve envolvido em Angel Beats e Clannad. Olha, ele tem um background. E aí eu começo a ficar assim, pô, veja bem, esse cara tem uma pegada pra drama, pra tristeza. Eu já fico meio assim, será que esse jogo tem muita tristeza? E aparentemente eu penso que não, porque quando tem vários finais assim, o comum é que os finais sejam relativamente felizes, a menos que seja o Clannad, que tem vários finais e todos são uma desgraça, né? Mas normalmente esses que você termina com alguém não tem um final tão trágico. Vamos ver o que vai sair dessa obra. Eu não conheço o anime, o jogo, mas eu tô com boa expectativa. Pode sair alguma coisa bem interessante. Outros animes que eu nem sei se eu assistirei, mas que vocês podem pensar em colocar na lista de vocês, é, por exemplo, o Shujin Mumu, que é um anime de uma garota com um gato alienígena. Pelo visto é uma comédia, e se você gosta disso, você acha engraçado, talvez seja uma boa se dar uma chance. Também tem Haitei Kudasai, e esse é o ecchi mais pesado da temporada. E se for igual no mangá, é um ecchi realmente muito pesado. Ele conta a história de um cara que admirava muito uma garota que era perfeita em tudo que ela fazia, em tudo. E ele não sabia como alguém podia ser tão perfeita. Mas depois ele descobre, de uma forma bem estranha e bem típica de ecchi, uma forma que essa garota consegue voltar no tempo e sempre refazer as coisas que ela fez errado. Então é fácil acertar, não é? E aí, depois que ele descobre, a volta no tempo não afeta mais ele, então ele fica se lembrando de tudo e ela fica loucona com ele, e aí começa a acontecer várias cenas ecchis. Se você gosta de um ecchi de respeito, esse anime pode ser pra você. Também tem Kowloon Generic. Eu também não conheço muita coisa sobre essa obra, mas basicamente ela é de romance e de local de trabalho. Então são uma galera mais velha e eles estão se relacionando, mas pelo visto o mundo é todo meio distópico, é todo meio estranho. Ele é futurista, mas ao mesmo tempo não é, e parece que nada daquilo é real, né? Tanto que as memórias dela parecem ser apagadas, ela vai lembrando das coisas aos poucos. É uma obra assim que eu achei a sinopse um tanto confusa, mas se você gosta de um mistério e de um romance mais adulto, talvez esse seja uma boa solução pra você. E por fim, tem Twins Hina Hima, que basicamente são duas garotas que estão querendo ganhar a vida na internet, enfim, fazendo vídeos, alguma coisa do tipo, só que de repente alguns fenômenos paranormais começam a acontecer. Alguns mistérios que eu acredito que seja de tom sobrenatural, porque o anime é de sobrenatural. Então, algumas coisas, alguns mistérios, algumas coisas do tipo começam a acontecer. Não achei nada sobre esse anime, nem material original, provavelmente ele é um anime original, e ele não tem muita sinopse, não tem porcaria nenhuma, então a única coisa que se sabe é isso. Beleza? Então assim, eu deixei 4 recomendações principais, muito interessantes, que eu acho que vale a pena se dar uma chance, e algumas menores aí pra você saber, pra você conhecer. Então é isso que eu queria falar com vocês. Se gostaram do vídeo, deixa um like aqui porque ajuda demais. Se inscreva no canal para não perder outros lançamentos. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.